Gurizada, o negócio é o seguinte. Quero conversar com vocês neste vídeo sobre um estudo que eu acabo de fazer envolvendo os 20 clubes da Série A do futebol brasileiro e o número de gols sofridos por cada um deles. O trabalho, gurizada, consiste no seguinte: eu peguei as 20 equipes da primeira divisão do futebol brasileiro e analisei os 10 últimos jogos envolvendo aí 3 rodadas do Campeonato Brasileiro e mais jogos dos campeonatos regionais que cada equipe disputou, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores da América. Então, são os 10 últimos jogos de cada um dos times da Série A do futebol brasileiro, respectivamente, nas competições em que eles disputaram estes 10 jogos. E o número de gols que cada time sofreu. O que eu quero mostrar com isso? As diferenças, e você verá como este dado, como este item, mostra o momento de cada equipe. Você imagina, por exemplo, neste ranking, onde o Grêmio está colocado, ou onde o Internacional está colocado? Talvez você tenha uma surpresa. Este meu vídeo é em nome do aplicativo Zapay, aquele que te dá a oportunidade de identificar os débitos do teu veículo e regularizar tudo, ficando com a documentação 100% em dia. O caminho, gurizada, baixar gratuitamente o app da Zapay através do link que Menegas colocou aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo. Você sabe, aqui embaixo, muitos comentários, muita gente contestando, divergindo das minhas análises. No alto, no topo, no primeiro comentário, lá em cima, eu coloquei um link. Você clica ali e de forma gratuita baixa o aplicativo da Zapay, que tem muitas funcionalidades. Conheça lá, por exemplo, o assistente veicular da Zapay, que pode te ajudar em algumas questões relativas ao teu veículo. O aplicativo da Zapay vale para moto, vale para caminhão, vale para carro também. E aí, para tu resolver a documentação, vais colocar a placa, identificar os débitos e tem o cupom Meneghete20. Este cupom Meneghete20 te permite parcelar o IPVA, o licenciamento e uma eventual multa em 12 parcelas e é também um abatimento nas taxas do próprio cartão de 20%. Esta é a hora para tu resolver a documentação do teu veículo via o gratuito aplicativo Zapay. Link para baixá-lo fixado no primeiro comentário. Não esquece, o cupom promocional é Meneghete20. Em nome de Zapay, eu rodo a vinheta e a seguir eu te mostro como Grêmio e Inter se posicionam no ranking de gols sofridos nos últimos 10 jogos das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Dá um pequeno trabalho de pesquisa, mas o dado é simples, gurizada. Pegue os 20 clubes da primeira divisão, olhe os últimos 10 jogos de cada um destes clubes e anote o número de gols sofridos. E aí nós vamos chegar a algumas conclusões. Eu já vou te mostrar o ranking. Eu só vou te dizer que o Grêmio, nos últimos 10 jogos, sofreu 15 gols. E que o Internacional, nos últimos 10 jogos, sofreu 4 gols. É verdade que este dado, ele pode ter uma questão de critério, porque tem equipes que jogam Libertadores da América, outras jogam a Copa Sul-Americana e algumas jogam apenas o Campeonato Estadual e 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Aqui há dados também de Copa do Brasil para quem já estreou na competição. Mas algo é inequívoco: o número de jogos de cada uma das equipes da Série A da primeira divisão do futebol brasileiro. Vamos ao ranking? É este que eu estou colocando no teu vídeo agora. O Mirassol, dos clubes da Série A do futebol brasileiro, é a equipe que mais sofreu gols. Aliás, Mirassol, adversário do Grêmio amanhã, quarta-feira, no interior de São Paulo, que em 10 jogos sofreu 19 gols. Agora, talvez a primeira surpresa: o Grêmio é o penúltimo colocado. É o segundo porque eu fiz aqui a ordem inversa, de quem mais sofreu gols para quem menos sofreu. O Grêmio, nos últimos 10 jogos, sofreu 15 gols. Ou seja, o Grêmio leva, em média, 1,5 gols por partida. Portanto, para ganhar os seus jogos,
tem que fazer mais de 2 gols. Eu já vou te detalhar o número do Grêmio. Depois vem o Cruzeiro, com 14 gols sofridos em 10 jogos. O Vitória, com 13 gols sofridos. O Juventude tem um dado melhor que o do Grêmio, 11 gols. Sport também 11. Vasco 11. Ceará, 10 gols, uma média daí, portanto, muito clara de 1 gol por partida. Santos sofreu também 10. Corinthians 10. Bragantino também 10. Botafogo 9. Bahia 9. Fortaleza 9. Palmeiras 6 gols apenas nos últimos 10 jogos. São Paulo 6. Flamengo 6. Fluminense 6. Atlético Mineiro 6. O Internacional da Série A do futebol brasileiro é o time que menos gols sofreu nos últimos 10 jogos, apenas 4 gols. Vamos detalhar os dados da dupla Grenal? Os últimos 10 jogos do Grêmio e os 15 gols sofridos. Nos últimos 10 jogos, de trás para frente, Grêmio 2, Juventude 1, semifinal do Campeonato Gaúcho. Juventude 2, Grêmio 1, jogo de volta. Depois o primeiro Grenal decisivo do Gauchão, Grêmio 0, Inter 2 na Arena. Depois o Grêmio conseguiu a façanha de tomar 3 gols do Atlético, 3-3. Depois o empate no jogo decisivo do Gauchão no Beira-Rio em 1-1. Depois Grêmio 2, Atlético Mineiro 1, estreia no Campeonato Brasileiro. Depois pela Sul-Americana, Sportivo Luquenho 1, Grêmio 2. Ceará 2, Grêmio 0, de novo Campeonato Brasileiro. Grêmio 2, Atlético Grau pela Sul-Americana 0. E agora domingo, Grêmio 0, Flamengo 2 na Arena. O Grêmio tem, nos últimos 10 jogos, um único jogo em que não sofreu gol. Foi a vitória de 2-0 sobre o Atlético Grau. Mais do que isso, outro dado importante. Em 5 jogos, o Grêmio sofreu 2 ou mais gols. Contra o Juventude, o primeiro Grenal decisivo, contra o Atlético tomou 3, contra o Ceará tomou 2 e contra o Flamengo tomou 2. Observem, o dado é revelador. Nos últimos 10 jogos, o Grêmio tem em 5 partidas, o Grêmio sofreu 2 ou mais gols. É um dado impressionante. Nos últimos 10 jogos, em uma única partida, o Grêmio não sofreu gol. Vamos ao dado do Internacional, que nos últimos 10 jogos sofreu 4 gols. 2-0 sobre o Monson, fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Depois, semifinais do Campeonato Gaúcho. Caxias 0, Inter 2. Inter 3, Caxias 1. Depois, primeiro jogo decisivo do Gauchão na Arena, o Grenal, Grêmio 0, Inter 2. Segundo jogo decisivo na sequência no Beira-Rio, Inter 1, Grêmio 1. Depois estreia no Brasileiro, Flamengo 1, Inter 1. Bahia 1, Inter 1, pela Libertadores da América. Depois volta ao Brasileiro, Inter 3, Cruzeiro 0. Depois Libertadores, Inter 3, Atlético Nacional da Colômbia 0. E agora um empate no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, 0-0 contra o Fortaleza. O Inter nunca tomou mais de 1 gol nos jogos em que sofreu gols. Foram eles contra o Caxias, o Grenal, o Flamengo e o Bahia. E em 6 jogos, o Internacional não sofreu gols. Isso diz muito, gurizada, do atual momento e da diferença da dupla Grenal. Um Inter com um projeto afirmado por Roger, um Inter campeão gaúcho, e que faz uma estreia do ponto de vista de rendimento que pode se classificar como empolgante numa pequena amostragem de Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu o Campeonato Gaúcho, perdeu de forma avassaladora o primeiro Grenal decisivo do Gauchão na Arena por 2-0. A gente sabe que poderia ter sido muito pior. Tem um trabalho contestado pelo seu treinador. Gustavo Quinteiros não arrumou o sistema defensivo. Chega cambaleando na Copa do Brasil, classificado contra equipes medianas, contra o São Raimundo, que nem entrou na estatística, porque o jogo é atrás dos 10, mas contra o Atlético nos pênaltis, se arrastando. A Sul-Americana, contra adversários ainda de exigência menor, o Grêmio está indo muito bem. Mas é por isso que o Internacional tem Roger afirmado, renovando o seu contrato até o final de 2026, e o Grêmio colocando nos bastidores como data limite de Gustavo Quinteiros para dar melhores resultados, como o Grenal do próximo sábado. É um raio-x do número de gols sofridos das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro nos últimos 10 jogos e, é claro, com o detalhamento da dupla Grenal. O Grêmio é o segundo pior time. Só o Mirassol sofreu mais gols que o Grêmio
e o Internacional é o melhor time nos últimos 10 jogos da primeira divisão do futebol brasileiro no quesito gols sofridos. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo tem a força da Zapay, o aplicativo que te permite identificar e resolver os débitos do teu veículo. Baixem o app da Zapay gratuitamente, é grátis mesmo, gurizada. No link que eu já coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo, clicou ali, baixou, coloca o cupom MENEGUETE20, resolve licenciamento, IPVA, alguma multa em 12 parcelinhas no cartão de crédito e o cupom MENEGUETE20 também te desconta, te abate 20% das taxas do cartão de crédito. Link para baixar o app da Zapay grátis no primeiro comentário do vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.